O eutiquianismo. Vamos lá. O eutiquianismo, nome derivado de Eutico, monsenhor de um mosteiro em Constantinopla, pasmem, discípulo de Cirilo de Alexandria. Né? Então, aquilo que eu disse, as heresias, elas vão surgir ali no contexto entre as lideranças cristãs, entre bispos, presbíteros, naquele meio ali, geralmente as heresias surgiram ali. E a doutrina do eutiquianismo consistia numa reação ao nestorianismo. Mais uma vez, assim como o nestorianismo veio para ser contra o arianismo, o eutiquianismo veio para ser contra o nestorianismo, porém falhou. Foi mal elaborado. E por causa disso foi considerado como uma heresia. O eutiquianismo ele defendia, coloquei aqui, a fusão do divino com o humano. O eutiquianismo sustentava que a encarnação ela é o resultado da fusão do divino com o humano em Jesus, sendo a natureza humana absorvida pela divina, ou que desta fusão surgisse uma nova substância híbrida, um terceiro tipo de natureza. Era como se fosse mais ou menos assim. Existia o Jesus humano, a encarnação aconteceu, mas a humanidade ela foi absorvida pela divindade. É como se eu pegar um copo de água e derramar num oceano. É como se fosse aquilo. O copo de água, que seria a humanidade, foi absorvido pela parte mais poderosa, que seria a divindade. E aí, a partir disso, dando a entender o surgimento de uma natureza híbrida, porque não é nem humano, não é nem divino, é algo misturado, é algo híbrido. Assim, a posição do eutiquianismo envolvia uma pessoa e uma natureza que era o resultado da fusão entre o divino e o humano, que foi chamado de monofisismo. Uma única natureza, que foi a divina, que prevaleceu. A natureza divina, ela foi revestida de carne humana, é o monofisismo. Dentro dessa perspectiva, Jesus não salvaria ninguém. Já que ele não sendo verdadeiro homem, nem verdadeiro Deus, como ele poderia redimir a humanidade de seus pecados? E aí o esquemazinho é esse que eu coloquei. Tem o círculo é a pessoa de Jesus, existe a pessoa humana, a pessoa divina, começou a vir assim, por cima, se sobrepondo, até chegar num ponto de que ela prevalecesse. Isso é o monofisismo. Algo também completamente incorreto, que deve ser rejeitado como heresia. Bom, dentre as principais heresias que surgiram lá nos primeiros séculos, essas são as mais conhecidas e que foram veementemente combatidas pelos cristãos ortodoxos, por aqueles que visavam preservar a fé ortodoxa deixada pelos apóstolos. E aí, diante de tudo que a gente viu, né, na live da semana passada, na live de hoje, alguém pode perguntar, mas beleza, Bernardo, nós vimos vários pontos de vista, mas qual é a doutrina correta em relação à pessoa de Jesus Cristo? De uma maneira geral, o que deve ficar, a doutrina correta da pessoa de Jesus é: Cristo veio para trazer o homem de volta a Deus. Para isso, ele era e tinha de ser verdadeiramente Deus.
Então, primeira coisa, nós temos que defender que Jesus foi Deus. Ele não se tornou Deus. Ele não era homem e depois foi absorvido pela divindade. Nem era um Jesus docético, um fantasma, uma imagem, uma ilusão, nada disso. Nós temos que considerar que Jesus era verdadeiramente Deus, que ele era coeterno com o Pai, sendo a segunda pessoa da Trindade. A segunda pessoa que eu digo assim na revelação, na história revelacional. O Logos já existia, ele já era coeterno com Deus, da mesma substância, essência, natureza que o Pai. A ontologia do Filho é a mesma do Pai. E aí, no que diz respeito à sua essência, ele é igual ao Pai, de modo que existia desde a eternidade, e na encarnação, ele assumiu a natureza humana. Em sua encarnação, Jesus ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. As duas naturezas, elas são unidas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. E para isso criou-se um termo chamado de união hipostática, união das duas hipóstases, da hipóstase divina e da hipóstase humana. A união delas é o que define a pessoa de Jesus.